Paulo. Nós daremos início, então, à banca da tese do Paulo Salazar Mendonça, que é domesticação, adubação e defesas induzidas, modulando a resistência do tomateiro tudo absoluto. O Paulo terá aí, agora é menos tempo, Paulo? Acho que 30, 40 minutos. 30, 40 minutos, né? Apresentação. Depois faremos um pequeno intervalo e passaremos para as arguições. Então, uma vez mais, obrigado a todos, aos presentes daqui, aos que estão virtualmente. Fique à vontade, Paulo, para a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado pela presença. Meu nome é Paulo Salazar Mendonça e eu vou iniciar o que é a minha apresentação da tese, intitulada Domesticação, Adubação e Defesas Induzidas Modulam a Resistência do Tomateiro à Tuta Absoluta. Eita! Saiu, Paulo. Eu vou avisar aqui. Ué, caiu, parece que quem está lá no... Ah, voltou. Ufa! O microfone agora está fechado, tá? Agora sim. Certinho, Paulo. Ótimo, obrigado. Aproveito também para mandar um abraço aí para o César, que eu estou vendo que está presente, o Diego, aos demais colegas. Um abraço a todos. Ótimo. Bom dia a todos. Então, eu vou iniciar com minha apresentação intitulada Domesticação. Pode ser. Não está funcionando esse? Não está funcionando. Está ligado o controlinho? Tá ligado. Você estava na tela diferente ali. Agora tá bom. Ótimo. Tá. Agora sim. Tudo de novo. Bom dia a todos e obrigado pela presença. Meu nome é Paulo Salazar Mendonça e eu vou iniciar com a minha apresentação da tese intitulada Domesticação, Adubação e Defesas Induzidas Modulam a Resistência do Tomateiro à Tuta Absoluta. A cultura do tomateiro é uma das mais importantes no mundo e a produção dessa cultura enfrenta constantemente o desafio de pragas. Entre essas pragas, uma das mais importantes é a tuta absoluta, também conhecida como a traça do tomateiro. Ela ocasiona danos nas folhas do tomateiro e, eventualmente, frutos, hastes e alguns brotos. Ele é um inseto nativo da região andina da América do Sul, onde coevoluiu junto com o tomateiro. Nos últimos anos, ela invadiu novos países na Europa, África e Ásia, tornando-se uma importante praga nesses países produtores de tomate. O controle de tuta absoluta vem sendo realizado principalmente através da utilização de inseticidas químicos. Porém, alguns problemas relacionados com a resistência e, entre outros, têm comprometido a eficiência dessa tecnologia. Medidas urgentes que possam ser mais sustentáveis no controle de tuta absoluta são muito necessárias. Entre essas medidas, o melhoramento da resistência da planta é uma estratégia promissora para o manejo integrado de pragas no tomateiro. As plantas podem se defender utilizando diversas estratégias de defesa. Por exemplo, as defesas podem ser do tipo constitutivas, quando elas estão sempre presentes, e também podem ser do tipo induzidas, quando elas são ativadas em resposta ao ataque dos herbívoros. Além disso,
As plantas utilizam mecanismos diretos para se defender dos herbívoros que podem afetar, seja a biologia, quanto a comportamento das pragas, bem como mecanismos indiretos, utilizando intermediários, ou seja, inimigos naturais que podem contrarrestar o efeito dessas pragas nas plantas. No tomateiro, tem se estudado muito a presença de tricomas como principal mecanismo de defesa do tomateiro e também há outros tipos de defesa que são parte do metabolismo secundário das plantas, como, por exemplo, os fenóis e a produção de voláteis. Nesse caso, os fenóis produzem uma alteração dentro da biologia dos insetos e os voláteis estão mais associados a utilizar ou emitir certas pistas para os inimigos naturais conseguir localizar as plantas e controlar as pragas. Porém, esses mecanismos de defesa podem ter se perdido no processo de domesticação das plantas. Por exemplo, quando nós comparamos as espécies, tanto selvagens quanto os cultivados do tomateiro, esse processo de domesticação, bem como a seleção agronômica, tendo como principais objetivos melhorar as características agronômicas da cultura, podem, de fato, elas têm melhorado vários aspectos desde o ponto de vista agronômico, como a qualidade do fruto, o tamanho, a coloração, os rendimentos, a precocidade, entre outros. Porém, esse tipo de melhoramentos nas características morfológicas do tomateiro, das variedades modernas do tomateiro, elas podem também de forma não intencionada ter afetado as defesas dessas plantas, e por isso que é bem conhecido ou é amplamente aceitado de que as plantas cultivadas elas são mais suscetíveis ao ataque de pragas a respeito das selvagens. Além da questão defensiva das plantas, o conteúdo nutricional delas também pode ser um aspecto que pode afetar as defesas e, portanto, a interação com as pragas, dando como consequência sendo que elas sejam, de fato, mais suscetíveis aos ataques desses herbívoros. Então, nosso primeiro questionamento foi que tipo de mudanças, tanto nos mecanismos defensivos e nutricionais, podem ter acontecido durante esse processo, tanto de domesticação quanto a seleção agronômica do tomateiro, que pode ter incrementado a suscetibilidade dessas variedades modernas com relação às selvagens para a fruta absoluta. Para responder esse questionamento, nós temos utilizado um sistema onde nós utilizamos uma variedade cultivada, o cultivado Santa Clara, de Solanum lycopersicum, e duas espécies selvagens, Solanum penele e Solanum hebrocaicus. Nós utilizamos, essas plantas foram cultivadas em casas de vegetação e foram utilizados os mesmos tratos culturais na produção dessas três espécies. Criamos também tuta absoluta em condições de laboratório, utilizando um hospedeiro alternativo, nesse caso a berinjela. Depois de 35 dias, quando essas plantas foram cultivadas em condições em casas de vegetação, nós começamos a fazer algumas análises nessas plantas, e o primeiro tipo de análise foram os compostos voláteis. Nesse caso, utilizamos, para a coleta dos compostos voláteis, utilizamos um sistema push-pull durante 12 horas durante a noite, e posteriormente, após essa coleta, nós analisamos utilizando um sistema de SMS para tanto quantificar quanto identificar esses compostos nessa variedade cultivada e suas pares selvagens. Nós também realizamos testes de oviposição para determinar a preferência em oviposição das fêmeas de tuta absoluta em condições sem escolha, onde apenas colocamos uma planta nas gaiolas, tanto da selvagem quanto da cultivada, e em condições de dupla chance de escolha, onde contrastamos uma selvagem versus a cultivada Santa Clara. Nós realizamos também um teste de atração aos compostos voláteis, onde nós colocamos as plantas dentro de recipientes e posteriormente cobrimos elas para evitar algum tipo de pista visual para as fêmeas.
após a liberação das fêmeas, elas foram permitidas durante 12 horas para escolherem onde elas iam entrar e determinar se os compostos voláteis poderiam ter oferecido algum tipo de resposta, se elas ofereciam algum tipo de resposta ante os compostos voláteis dessas plantas. Também estudamos alguns mecanismos, tanto nutricionais e defensivos dessas espécies de tomateiro. No primeiro lugar, nós medimos o conteúdo de nitrogênio nas folhas do tomateiro e, posteriormente, também realizamos um teste de teor dos fenóis totais nessas mesmas espécies. E, por último, realizamos a parte de um estudo morfológico para quantificar a densidade de tricomas, tanto glandulares e não glandulares, no tomateiro, para determinar se essas possíveis alterações na parte química e na parte morfológica da planta poderiam estar associadas a algumas mudanças na resistência da tuta absoluta. Realizamos, nós colocamos 3 ovos diferentes nas espécies das plantas do tomateiro e acompanhamos todo o desenvolvimento larval delas e medimos a sobrevivência, o tempo de desenvolvimento larval, bem como o tempo de desenvolvimento das pupas e o peso das pupas. Os resultados mostraram que os voláteis foram muito diferentes entre essas 3 espécies, tiveram um perfil muito diferente, principalmente composto por terpenos, para Solanum lycopersicum cultivar Santa Clara. Entanto, a espécie selvagem Solanum penele teve também uma importante composição por terpenos em quantidades de emissão muito baixas em relação à variedade cultivada. Porém, Solanum rhabdocaetes, a outra espécie de tomateiro selvagem, ela mostrou uma emissão muito alta de compostos voláteis, principalmente compostas por cetonas metilínicas. As fêmeas de tuta absoluta, em condições de dupla chance de escolha, elas sempre preferiram colocar mais ovos nos cultivares, no cultivar moderno, domesticado de Santa Clara, a respeito dos seus pares selvagens. Além disso, tuta absoluta também preferiu os voláteis emitidos pela cultivar Santa Clara do que seus pares selvagens nesses testes de dupla escolha. Então, isso pode determinar que os compostos voláteis emitidos pelos cultivares modernos de tomateiro, elas oferecem umas pistas muito importantes para, tanto seja a preferência como a atratividade dessas fêmeas, tanto para a colocação de ovos quanto para a atração delas mesmas. Então, dessa forma também isso pode explicar que a partir desse processo de domesticação elas podem ter mudado uma série de compostos, mas o comportamento de tuta absoluta pode ter também mudado e ter hoje mostrar preferência para esses cultivares modernos, apesar de ter um mesmo local onde elas evoluíram durante muitas décadas. Entre as características nutricionais, apesar que nós cultivamos as plantas nas mesmas condições de fertilização e tratos culturais, eles mostraram diferenças. Nesse caso, Solanum lycopersicum apresentou uma quantidade maior de nitrogênio nas folhas, e Solanum rhabdocaetes, a espécie, uma das espécies selvagens, mostrou uma quantidade maior de fenóis. Entre os tricomas, houve uma grande diferença. As variedades selvagens de tomateiro mostraram uma densidade muito alta de tricomas glandulares, entanto, uma quantidade baixa de tricomas não glandulares. Os tricomas glandulares, eles estão associados, além de proporcionar uma defesa física na planta, eles estão associados geralmente com a liberação de outros compostos químicos de defesa nas plantas. Entanto, os tricomas não glandulares exercem apenas uma função mecânica, de proteção mecânica para essas plantas. Isso pode demonstrar que a domesticação ou a seleção agronômica do cultivar Santa Clara
pode ter incrementado a quantidade de tricomas não glandulares, embora tenha perdido outro tipo de defensas, como a densidade de tricomas glandulares, ou a quantidade de compostos fenóis e uma redução na quantidade de nitrogênio nas folhas. Consequência dessas mudanças, o desenvolvimento das larvas tem sido afetado. O tempo de desenvolvimento que levou tuta absoluta para atingir das larvas até as pupas foram menores dentro do cultivar moderno, domesticado, Santa Clara. Entanto, elas tiveram um peso das pupas maior em relação aos seus pares selvagens. Então, isso demonstra que esses mecanismos que têm sido alterados a partir desse processo de seleção agronômica tiveram um efeito dentro do desenvolvimento das larvas de tuta absoluta. Então, finalmente, nós encontramos nesse nosso sistema de estudo, composto por um cultivar moderno e 2 selvagens, que as diferenças entre essas espécies foram muito diferentes. As plantas domesticadas, elas possuem ponteiros altos de nitrogênio e bem como de densidade de tricomas não glandulares muito altos. Entanto, elas perderam compostos fenóis, bem como a densidade de tricomas glandulares. A consequência disso, tuta absoluta mostrou uma alta preferência e atração para esse tipo de plantas domesticadas. Entanto, o desenvolvimento das larvas também foram favorecidos para esse tipo de plantas domesticadas. Porém, essas interações planta-inseto podem também ser modificadas a partir do microbioma. Dentro desse microbioma existem muitos fungos, bactérias benéficos, e algumas dessas espécies de fungos entomopatogênicos e isobactérias atualmente utilizados no manejo integrado de pragas, algumas são já utilizadas pela ação direta que podem ter contra os insetos, ou algumas delas são muito promissoras por exercer algumas, por exemplo, a promoção do crescimento nas plantas, ou ativar mecanismos de resistência nas plantas. Essa área é um pouco mais recente sobre o papel desses micro-organismos nos mecanismos de defesa e em ativar algumas as defesas dessas plantas ante os estresses que podem ser ambientais ou por herbívoros. Então, a utilização desses fungos entomopatogênicos e bactérias, consequentemente, podem mudar as defesas das plantas e eventualmente podem ter ocasionado algum tipo de diferença, seja comportamental ou na biologia do inseto. Nesse caso, os voláteis têm sido pouco explorados em esse aspecto e eles potencialmente poderiam oferecer algumas possibilidades de repelência para essas pragas, uma vez que as plantas ativem mecanismos de resistência para esses herbívoros. E, ao mesmo tempo, poderiam atrair os inimigos naturais que podem exercer um controle natural nessas plantas. Então, a nossa segunda pergunta foi se esses fungos entomopatogênicos podem, de forma isolada ou em combinação com rizobactérias, proteger as plantas tanto selvagens e cultivadas do tomateiro contra a tuta absoluta e, ao mesmo tempo, se elas são possíveis que elas possam atrair inimigos naturais para o controle dessas pragas? Para responder essa pergunta, nós utilizamos um sistema composto por 2 selvagens, Solanum fabrocaetes, um parente selvagem do tomateiro, e Solanum pimpinellifolium, um ancestral selvagem do tomateiro, e uma espécie cultivada, Santa Clara. Essas espécies são claramente diferentes do ponto de vista morfológico e a produção de frutos são claramente também diferentes. Utilizamos os insetos, essas plantas foram criadas também em condições de casa de vegetação. Os insetos foram criados em condições de laboratório, tanto tuta absoluta, utilizando um cultivar alternativo de tomate, bem como o Macrolophus bacicornis, que foi criado em plantas de fumo. Macrolophus bacicornis é um predador muito conhecido e muito promissor para o controle biológico de tuta absoluta. Ele vem sendo
tem sido estudado durante muitos anos e é muito promissor, principalmente nessa região neotropical para controle dessa praga no tomateiro. Nós, aliás, utilizamos dois tipos de micro-organismo, uma rizobactéria, Bacillus amyloliptifaciens, e o fungo entomopatogênico Metarhizium robersi. Bacillus amyloliptifaciens tem sido trabalhado já no laboratório e ele previos estudos tem demonstrado que ele ativa mecanismos de defesa no tomateiro. Entanto, Metarhizium robersi tem sido também estudado por outros laboratórios no Departamento de Entomologia da ESALC, e ele promove o crescimento da variedade microtom do tomateiro. Então, nós utilizamos os tratamentos para realizar nosso estudo, foi composto 3 tratamentos. Um primeiro tratamento onde não houve inoculação das plantas com esses micro-organismos. Um segundo tratamento onde houve uma inoculação apenas pelo Metarhizium robersi, o fungo entomopatogênico. E um terceiro tratamento composto pela utilização combinada tanto da bactéria, que foi aplicada durante dois momentos, durante o momento do semeio e no momento do transplante, 15 dias depois da semeadura, e a utilização, um dia depois, nós aplicamos o fungo nas plantas. Posteriormente, nós utilizamos um sistema de coleta de voláteis semelhante ao que eu expliquei no estudo anterior. Nesse caso, as coletas foram realizadas durante o dia, durante 8 horas durante o dia. Nós medimos o crescimento em termos de biomassa das plantas, como as plantas podiam sofrer uma maior ou menor crescimento após essa inoculação com os micro-organismos. Realizamos testes de oviposição para determinar a preferência na colocação de ovos pelas fêmeas nesses 3 tratamentos para cada espécie, em condições de sem e com chance de escolha. Posteriormente, realizamos um teste de olfatometria para determinar a preferência do inimigo natural, esse operador Macrolophus baciformis, em testes de dupla chance de escolha, onde nós colocávamos um dos 3 tratamentos nesses recipientes e colocávamos um inseto para eles responderem e verificar se a presença dos voláteis poderia ser uma pista olfativa importante para ele, se ele demonstra alguma preferência para alguma desses tipos de pista olfativa. Então, medimos primeiro cada tratamento, comparamos com um recipiente vazio, que não exercia nenhum tipo de volátil importante, e posteriormente fizemos uma comparação entre os 3 tratamentos. Os resultados mostraram que o crescimento das plantas em termos de biomassa foi afetado. Nas 3 espécies, as plantas onde não houveram inoculação elas tiveram um crescimento menor do que as plantas onde houve a inoculação, seja pelo Metarhizium robersi de forma isolada ou pela combinação da rizobactéria e do fungo entomopatogênico. Isso pode mostrar que de fato, esses micro-organismos talvez podem promover alguns hormônios, algumas enzimas relacionadas com o crescimento, inclusive nas espécies selvagens do tomateiro. Nos testes onde nós realizamos os testes de oviposição com escolha, encontramos diferenças tanto para Solanum lycopérsico quanto para Solanum fabricans. As plantas que foram induzidas com os micro-organismos foram menos preferidas para a colocação de ovos pela fêmea de tuta absoluta. Isso pode mostrar que, de alguma forma, a inoculação com micro-organismos, elas providenciam uma proteção para as plantas ante o ataque ou ante a colocação de ovos das fêmeas nesse tipo de plantas. Os voláteis dessas espécies também, quando as espécies foram inoculadas com os micro-organismos, também tiveram efeitos sobre o comportamento do predador, Macrolophus baciformis. Quando as plantas foram inoculadas com os 2 tratamentos, houve uma resposta positiva, elas incrementaram, digamos, a preferência para essas plantas que foram
que foram inoculadas com esses dois micro-organismos. Entanto, para Solanum pipinellifolium foi mais ou menos semelhante, houve também uma diferença, o predador foi atraído para os voláteis que foram expressos por essas plantas, tanto com uma inoculação do fungo ou a inoculação combinada entre o fungo e a bactéria. Para Solanum habrochaites não houve diferenças estatísticas, Macrolophus bacicornis não conseguiu mostrar nenhuma diferença significativa na preferência entre os voláteis que poderiam ter sido emitidos pelas plantas de Solanum habrochaites ou sem inoculação com micro-organismos, esses micro-organismos. A análise de voláteis para Solanum lycopersicum cultivar Santa Clara mostrou 12 compostos detectáveis, e dentro desses 12 compostos, nós destacamos que em 4 deles houve uma diferença quantitativa na emissão de compostos, ou seja, as plantas que tinham sido inoculadas tanto com fungo de forma isolada, fungo e bactéria, elas mostraram um incremento na emissão desses 4 compostos, alfa e beta felandrene, ocimene e 2-carene. Para Solanum pipinellifolium, nós mostramos uma relação de 10 compostos voláteis que foram detectados, e um deles, alfa-terpinene, foi emitido em maiores concentrações nessas duas espécies, nesses 2 tratamentos dessa espécie inoculados com os micro-organismos. Para Solanum habrochaites também detectamos 13 compostos orgânicos voláteis, e 4 desses compostos, tanto humulene, cariofilene, pentadecanone e 1-decanone, expressaram maiores emissões de compostos voláteis quando eles foram induzidos pelos micro-organismos. Isso pode demonstrar que aquele incremento nesses compostos orgânicos voláteis, nessas plantas, pode ter exercido um papel-chave na atração do predador Macrolophus bacicornis para essas espécies, bem como talvez uma resposta que pode estar associada a menos colocação, a não preferência da fêmea na colocação de tudo absoluta na colocação de ovos. Então, para concluir essa parte, nós temos demonstrado que a inoculação com um fungo de forma isolada, bem como o fungo e a bactéria em forma combinada, tanto nas espécies selvagens quanto a cultivada de tomateiro, ela incrementou o desenvolvimento, a biomassa das plantas, e incrementou a emissão de compostos orgânicos voláteis. A inoculação com esses micro-organismos, a sua vez, ocasionou que as fêmeas de tuta absoluta sejam menos preferidas para ovipositar nesses tratamentos onde houve as inoculações para essas espécies de tomateiro. E, finalmente, essas plantas também foram mais atraídas, quando elas foram inoculadas com micro-organismos, foram mais atraídas para o predador Macrolophus bacicornis. Além dos micro-organismos e além dos herbívoros que podem produzir defensas induzidas nas plantas, existe também a presença de alguns elicitores exógenos que também podem ativar mecanismos de defesa nas plantas. E essas estratégias podem ser muito promissoras no manejo integral das pragas, de forma que elas podem ativar esses mecanismos de defesa antes do ataque dos herbívoros. Outro aspecto importante que pode alterar o perfil químico das plantas é a disponibilidade de nutrientes. Ou seja, quando os nutrientes estão disponíveis para a planta em condições, digamos que em concentrações muito baixas ou muito acima do normal, elas podem ocasionar estresses abióticos, alterando a composição química defensiva das plantas e, consequentemente, desencadeando, através desses efeitos bottom-up, algumas modificações nessas interações planta-inseto. Porém, esses estudos entre as adubações e as disponibilidade de nutrientes nas plantas e as defensas induzidas, que nesse caso podem ser também induzidas por elicitores,
elas geralmente têm sido estudadas de forma isoladas. Porém, é importante que nós estudemos isso em forma simultânea, pois entendendo que as defesas induzidas têm um alto custo energético e elas podem ser induzidas de forma diferente dependendo do nível de nutrição que as plantas têm. Ou seja, plantas menos nutridas ou deficientemente nutridas podem expressar defesas induzidas de forma diferente quanto as plantas que têm uma nutrição ótima. E, consequentemente, isso alterar, seja a preferência tanto quanto ao desenvolvimento dos insetos nessas plantas. Então, nosso terceiro questionamento foi como esses efeitos banal de adubação nas plantas, tanto como a resistência através da indução de jasmonato, a utilização desses elicitores exógenos, pode alterar o crescimento das plantas e os mecanismos de defesa das plantas nas cultivares de tomateiro, nas variedades cultivadas do tomateiro, e, consequentemente, como isso poderia afetar os insetos herbívoros, particularmente a tuta absoluta, nesse caso, o tomateiro. Bom, então, para responder essa pergunta, nós utilizamos um sistema composto por o cultivar Santa Clara do tomateiro. Essas plantas, após o transplante, 15 dias depois da semeadura, utilizamos diferentes níveis de adubação, 4 níveis especificamente, um nível abaixo do ideal, muito abaixo do necessário para o desenvolvimento da planta, um nível médio, um nível ótimo e um nível alto, de acordo com as recomendações do fabricante dessa marca de adubos. 5 semanas depois da semeia, depois de ter mais ou menos passado umas 3 semanas depois de ter sido as plantas expostas a esses diferentes níveis de fertilizantes, elas foram tratadas com metilgesmonato e bem outras plantas tratadas com tratamento controle, de novo aplicação do metilgesmonato. Metilgesmonato é um tipo de elicitor exógeno amplamente utilizado com essa função, e tem estudos anteriores têm mostrado que ele é capaz de produzir respostas, mecanismos de defesa no tomateiro. Então, 3 dias antes dos experimentos, nós aplicamos 2 milimoles de metilgesmonato nessas plantas e, consequentemente, tivemos 8 tratamentos diferentes para ser avaliados. Tuta absoluta foi criado também em condições de laboratório. Logo, realizamos tanto a coleta e a identificação dos compostos voláteis, da forma como tínhamos explicado nos experimentos anteriores. Medimos depois o desenvolvimento das plantas, tanto na biomassa das plantas, como na biomassa das plantas após esses tratamentos, e tanto na biomassa como o tamanho que as plantas conseguiam após a aplicação, e finalmente depois de 3 dias a aplicação do metilgesmonato. Para medir a preferência das fêmeas na colocação de ovo nesses tratamentos, utilizamos diversos tipos de escolha. Utilizamos um teste de dupla escolha, onde apenas colocamos as fêmeas para escolherem entre plantas induzidas e não induzidas com metilgesmonato. Em condições de 4, onde oferecemos 4 plantas para elas escolherem, as fêmeas de tuta absoluta, para medir 4 plantas que estavam foram adubadas com diferentes níveis de adubo, diferentes concentrações de adubação, e finalmente uma escolha, múltipla escolha, onde utilizamos todos os 8 tratamentos para ir verificamos a preferência na oviposição dessas fêmeas nessas plantas. Nós também fizemos alguns estudos químicos dessas plantas, tanto na parte nutricional, as concentrações, tanto de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre e cálcio foram determinadas após esses tratamentos, tanto como o conteúdo de fenóis nesses tratamentos. Finalmente, nós estudamos a parte do desenvolvimento larval para determinar se a utilização a disponibilidade de nutrientes nas plantas
bem como a utilização de metilgesmonato pode ter alterado a composição defensiva das plantas, isso pode ter sido expressado em uma maior ou menor resistência da tuta absoluta. Então, colocamos 3 ovos nas plantas, acompanhamos todo esse processo de desenvolvimento larval, medimos tanto o tempo de desenvolvimento larval quanto a sobrevivência das larvas e o peso das pupas. Os resultados mostraram que houve um efeito da adubação no desenvolvimento das plantas, ou seja, as plantas que cresceram em uma quantidade, em umas concentrações muito baixas de adubos, bem como aquelas que cresceram em concentrações muito altas desses fertilizantes, elas tiveram, no geral, tanto para o tamanho das plantas quanto para o crescimento das plantas em termos de biomassa, elas foram muito mais afetadas do que as plantas que tiveram um grau ótimo de adubação. A preferência na oviposição também foi afetada. Nesse teste de dupla chance de escolha, nós encontramos que a indução com metilgesmonato ocasionou que a tuta absoluta possa preferir colocar esses ovos, evitar a colocação dos ovos nessas plantas que tinham sido afetadas, que tinham sido induzidas com metilgesmonato. Os níveis de adubação nas plantas também produziu uma diferença, um efeito nesses tratamentos. No geral, podemos destacar que as plantas colocaram mais ovos quando os níveis foram mais altos de adubação nessas plantas. Encontramos também diferenças na composição de voláteis orgânicos, de compostos orgânicos voláteis. 12 dos 14 compostos identificados incrementaram notavelmente quando eles foram induzidos com metilgesmonato, quando as plantas foram induzidas com metilgesmonato. Porém, a fertilização dessas plantas não teve efeito nessas diferentes concentrações de compostos orgânicos voláteis. Isso pode sugerir que esses voláteis podem ter, de alguma forma, um incremento desses voláteis ocasionado pelo metilgesmonato, pode ter favorecido, pode ter protegido as plantas, ter tido um comportamento de forma que as fêmeas evitem colocar os ovos nessas plantas que foram induzidas devido ao incremento desses compostos voláteis nas plantas do tomateiro Santa Clara. Houve também uma diferença na fertilização, os diferentes níveis de adubação nas plantas, mostrou uma diferença na expressão de nutrientes nas folhas, o que era de ser esperado, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Eles se expressaram em quantidades mais altas, logicamente nas plantas que foram adubadas com maior quantidade onde se utilizou mais adubos. A quantidade de fenóis totais também foi afetada pela indução de metilgesmonato. Nesse caso, as plantas que foram induzidas com esse elicitor expressaram uns níveis maiores de fenóis do que as plantas onde não houve utilização do metilgesmonato. Isso poderia... as larvas também houve um efeito tanto o desenvolvimento larval também foi afetado pela adubação das plantas. No geral, as plantas que foram onde se utilizou mais quantidade de adubos, elas foram mais afetadas, o desenvolvimento da larva foi melhor do que nas plantas onde não teve altos índices, altas concentrações de adubação. Para metilgesmonato também encontramos que houve um efeito. As plantas que foram induzidas com metilgesmonato, elas foram um pouco mais resistentes, as larvas desenvolveram mais pobremente nessas plantas. Então, como conclusão desse estudo, podemos observar que a indução tanto de metilgesmonato, bem como as diferenças na adubação das plantas, afetaram o desenvolvimento das plantas, bem como os insetos, de forma independente. Nós não observamos interações nesses dois fatores de estresse, tanto biótico quanto abiótico no tomateiro. E, em resumo, podemos concluir nessa parte de que a indução com metilgesmonato
provocou uma maior quantidade de emissão de compostos orgânicos voláteis, bem como os compostos fenóis, e a consequência desse incremento, isso reduziu a taxa de preferência na oviposição de ovos, de tuta absoluta, e um menor desenvolvimento das larvas. Altos índices de fertilizantes, altas concentrações de fertilizantes nessas plantas promoveram uma maior quantidade nutricional das plantas, como é de ser esperado, um desenvolvimento maior, exceto nas plantas que tiveram uma quantidade, uma concentração muito elevada de fertilizante, que isso não foi favorável para plantas em termos de desenvolvimento. E a consequência disso, a consequência da alta nutrição, altos índices de adubação colocada nessas plantas, tuta absoluta colocou mais ovos, favoreceu tanto seja o ataque das fêmeas na colocação de ovos, bem como o desenvolvimento larval. Finalmente, para encerrar o que foram esses estudos, nós estudamos 3 aspectos muito interessantes que podem modular as resistências do tomateiro à tuta absoluta. No primeiro caso, nossa primeira conclusão é que existem variedades, existem espécies selvagens no tomateiro que podem ser importantes fontes de resistência para a produção de novas variedades que possam expressar, seja em forma constitutiva, defensas contra a tuta absoluta. Além destes aspectos, por exemplo, a utilização de voláteis algumas dessas espécies selvagens, elas poderiam ser eventualmente utilizadas como repelentes para a tuta absoluta, que poderiam de alguma forma contribuir a uma redução dos danos dessa praga nas espécies domesticadas do tomateiro. O segundo aspecto que nós encontramos durante esse estudo é que manipulando a quantidade de fertilizantes nas plantas pode ser uma estratégia interessante na redução dos danos de tuta absoluta. Se nós reduzimos as quantidades de nutrientes nas plantas até níveis de não comprometer, digamos, níveis altos de rendimento, não comprometer o rendimento da cultura, pode ser uma estratégia que possa estar associada a uma redução dos danos e do desenvolvimento das larvas, tanto quanto a preferência dessa espécie no tomateiro. E o terceiro aspecto que nós estudamos nessa tese é a indução, tanto utilizando o elicitor exógeno, metilgasmonato, bem como a indução através de micro-organismos entomopatogênicos, fungos entomopatogênicos e uma bactéria, uma rizobactéria, e demonstramos que a indução com esses produtos tem um enorme potencial, já seja na redução dos danos e a preferência de tuta absoluta, bem como, inclusive, no caso do micro-organismo, demonstramos que eles podem atrair mais, ter um papel importante na atração do predador para o controle, para exercer um maior controle desse inseto nas plantas de tomate. São aspectos que terão que ser melhores, digamos, estudados. Estudos adicionais deverão ser feitos principalmente em condições de campo e também envolvendo mais, digamos, estados tecnológicos mais avançados do tomateiro para ter respostas um pouco mais claras de como essas estratégias podem ser incorporadas em sistemas de produção de manejo integrado de pragas na cultura do tomateiro. Bom, eu gostaria de agradecer a muitas pessoas que permitiram que eu concluísse essa tese o dia de hoje, mas como minha tese ainda não acabou, porque eu preciso passar por uma revisão muito rigorosa, então eu espero fazer esses agradecimentos após a revisão. Tá? E obrigado a todos.